Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias, neste dia 28 de janeiro de 2021. Hoje a Igreja celebra a memória do presbítero e doutor da Igreja, São Tomás de Aquino. Do século XIII, São Tomás, ele é uma referência importantíssima para a vida da Igreja. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escritos preciosos para a doutrina da Igreja. Sobretudo, a sua famosa Suma Teológica, uma obra clássica desse doutor da Igreja que nos ajuda a aprofundar no conhecimento da fé, a aprofundar o nosso conhecimento em relação às verdades da salvação de Cristo. Contamos com a intercessão de São Tomás de Aquino para que também possamos todos crescer em fé e realizar a nossa vocação à santidade. Hoje é quinta-feira e a Canção Nova faz questão de fazer referência ao sacramento da Eucaristia, porque Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia numa quinta-feira, antes de viver a sua Páscoa de paixão, morte e gloriosa ressurreição. E é interessante que, dentre tantas contribuições à vida da Igreja, São Tomás de Aquino, ele compôs um hino eucarístico, que normalmente nós o conhecemos como tão sublime sacramento. Ele foi composto, esse hino, por São Tomás de Aquino. Através deste hino, nós podemos adorar Jesus sacramentado. O culto eucarístico por excelência da Igreja é a própria Santa Missa. É ali que nós celebramos o mistério do Senhor no sacramento da Eucaristia. Mas a Igreja também nos convida a celebrar o culto eucarístico fora da missa, mas sempre em comunhão com a Santa Missa, quando, por muitas vezes, nós encontramos nas nossas igrejas o Santíssimo Sacramento exposto. E ali podemos adorar nosso Senhor, fazer a hora santa, um momento de adoração Santíssimo Sacramento e receber do ministro ordenado, a bênção do Senhor. Que nós sejamos homens e mulheres eucarísticos, assim como foi São Tomás de Aquino. Meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, que está em São Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 25. Marcos 4, de 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, os santos e santas da Igreja são pessoas que nos ajudam com o seu testemunho, a realizar a nossa vocação de discípulos missionários de Jesus Cristo. E essa vocação se realiza na medida em que também nós procuramos, com o auxílio da graça de Deus, colocar em comum, a serviço, a promoção do bem dos nossos irmãos e irmãs, os dons, os talentos que nós temos. Sim, assim foi na vida de São Tomás de Aquino.
esse homem inteligente e que abriu a sua inteligência para o dom do Espírito Santo, a ponto de deixar diversos escritos para o bem da igreja, de todos os tempos. O que nós temos, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, como doutrina católica, como doutrina de fé. Se nós pudermos olhar esse documento da igreja tão importante, o Catecismo, nós vamos lá perceber quantos documentos de São Tomás de Aquino, quantos escritos de São Tomás de Aquino, não somente dele, mas dele de modo todo especial. É uma referência, um homem que soube, portanto, colocar a sua inteligência a serviço de Deus, a serviço do bem dos irmãos. E é isso que Jesus nos convida com o Evangelho de hoje. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Sim, esta lâmpada, esta luz, que são os valores, os talentos que Deus nos deu, essa luz deve servir para promover o bem na vida das pessoas, iluminar o mundo em que vivemos, iluminar a vida das pessoas. Por que não? Colocar os dons e os talentos a serviço dos irmãos e irmãs é viver a vocação cristã, é viver a vocação à santidade. Não podemos esconder, não podemos enterrar os talentos que Deus nos deu. É uma pergunta que nós devemos nos colocar, irmãos e irmãs. O que temos feito com os nossos talentos? Na vida profissional, quantas pessoas colocam seus talentos em comum? E aqui eu gostaria de dizer uma coisa. É claro que na vida profissional há também a recompensa pelo salário que nós recebemos. Mas agora, os talentos são muito mais preciosos do que o salário que recebemos. E devemos viver a oferta desses talentos também motivados pela generosidade e pela gratuidade. Os talentos que nós temos são muito mais valiosos do que o salário que recebemos. E podemos, e portanto, não apenas trabalhar só para receber o salário, mas trabalhar para promover o bem no mundo, o bem na vida das pessoas, para além daquilo que nós recebemos como salário. Nosso maior salário será dado por Deus na eternidade. Nossa maior recompensa será dada por Deus na eternidade. Por isso, irmãos e irmãs, não temos vergonha de colocar em comum, colocar a serviço das pessoas os talentos e os dons que Deus nos concedeu. Vamos pedir essa graça em oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que, motivados por esse sacramental, possamos viver com mais alegria o compromisso batismal. E sobre todos vós, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, pela intercessão de São Tomás de Aquino, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.